Olá, gente linda. Mais uma vez estamos aqui para gravar. Hoje é nosso 8º episódio. É um prazer estar entre amigos, conversando, dialogando, falando sobre educação. Quero agradecer primeiramente ao professor Ricardo, ao professor Júlio, pelo aceite do meu convite, né? Nós sabemos que a nossa vida é uma vida corrida, nosso dia a dia, dos nossos afazeres, do nosso trabalho, das nossas funções que ocupamos e também com as nossas famílias, mas eu também sei que para vocês é sempre um prazer falar de educação e por isso que eu fui um pouco ousada em convidar vocês para um sábado de manhã bater um papo comigo sobre educação. Hoje nós vamos tratar com esses amigos aqui sobre políticas públicas de ensino. E eu gostaria de perguntar para você, Ricardo, e para você, Júlio, como é que andam essas políticas públicas no novo ensino médio, que ainda é um desafio para muitas das pessoas, em especial aquelas que estão fora do espaço da escola. Mas antes disso, antes de a gente conversar sobre esse assunto, que ainda é muito polêmico, eu quero ouvir um pouquinho quem são vocês. Quem é o Ricardo, quem é o professor Ricardo, o que faz, a sua formação, o percurso formativo, e quero também te ouvir, Júlio, quem é você? Podemos começar por você, professor Ricardo? Podemos. Sou Ricardo. Esse ano agora, 24, eu estou fazendo 20 anos de entrada na educação. E, na verdade, meu percurso pela educação, minha entrada na educação, meu ingresso, ele foi uma mistura de desejo, com oportunidade. Eu sou daquela época, daquela geração do boom dos exames de qualificação. O Enem começou no meu ensino médio, na verdade, não como uma prova de classificação, mas como uma prova de avaliação, né? Então, muita oferta era colocada para mim. Então, eu queria ser muita coisa no ensino médio, né? Além de professor, eu queria ser muita coisa. Pensei de medicina a escola de belas artes, por exemplo. Então, aquele movimento, né, do que eu deveria fazer, o que ia me sustentar, o que ia me deixar feliz, o que poderia ser para mim, me deixou muito confuso. Mas a minha cabeça sempre esteve ligada a um lugar social, né, a uma função que hoje eu sei que é a função do magistério, inspirada por um professor que eu tive no ensino médio, que foi um professor de história que eu tive, o professor Oscar. Foi meu professor também. Foi seu professor também? E justamente por esse massacre que a gente viveu ali, ensino médio, de prova, de fazer, de aprovação, de nota, o Oscar tinha um cuidado com a gente em parar as aulas dele, né, e conversar sobre aquilo que a gente vivia, que me acalmava de uma maneira que nenhuma outra coisa, nem minha família conseguia às vezes chegar a mim, né, e falar sobre aquilo que eu estava vivendo, aquela experiência que eu estava vivendo como o Oscar. Eu me lembro muito bem de que no último dia de aula dele, era uma revisão para a prova dele, ele parou a revisão, pegou a cadeira, sentou contrário à cadeira e fez um discurso para a gente sobre aquele momento, né? Olha, amanhã vocês não estão mais aqui, né? O que vocês serão daqui a 2 anos, a 10 anos, a 20 anos? Naquele momento caiu uma bomba no meu colo, né? Eu pensei, a gente começou a refletir sobre tudo que a gente estava passando, sobre tudo que a gente queria, e adolescente com toda a sua imaturidade, com todas as suas expectativas, com todas as suas incertezas, né? E depois daquele discurso eu falei, gente, eu quero ser isso, eu quero ser esse cara, eu quero fazer isso que ele fez, né? Eu quero falar com alguém como ele está falando comigo. Que lindo. E aquilo foi me alimentando a prática, quer dizer, ao lugar do magistério, né? E aí, logicamente, depois eu tive a oportunidade de, entre os muitos vestibulares, que na época a gente não fazia unificação, né? Eram vários vestibulares, eu fiz um vestibular para uma licenciatura, que foi minha primeira licenciatura em matemática. Passei, e ali no meio daquele percurso eu tive a certeza de que era o que eu queria fazer. Muito no comecinho da faculdade eu comecei a atuar como professor auxiliar, né, de uma escola particular aqui do município, da professora Ivana Campos. Foi uma escola que foi muito conhecida durante muito tempo, uma escola que tinha uma filosofia socio-interacionista, né, e é a escola que me ensinou tudo sobre avaliação, sobre relacionamento, né, sobre uma educação formativa, né, e não somativa. E eu costumo dizer que o Oscar trouxe para mim a lenha e a Ivana colocou o fogo, né? Eu continuei ali, eu estive ali por conta desse incentivo. Ivana sempre foi muito cuidadosa e assim, o corpo de trabalho dela, né, os professores dela eram professores muito bons, né? Sempre foram pessoas referência nas suas áreas, né? Seja na direção, seja em sala de aula. Então acho que eu fui muito privilegiado, porque eu cresci num berço muito bom,
Né? Então, assim, não tinha como eu acho que não dar certo. Não estou falando que eu dei certo, mas assim, errado com certeza não tinha como dar. Sim. Por toda aquela experiência, por toda a troca que eu permiti. Então, eu sou muito grato a essas duas pessoas, né, por ter entrado. O Oscar por ter me apresentado essa possibilidade, né, desse lugar, e a Ivana por ter consolidado esse desejo, né, de estar ali na educação. A sua primeira oportunidade, na verdade, foi ali, né? A minha primeira oportunidade, e muitas das grandes oportunidades que eu já tive na vida, a nossa relação é muito boa até. Pra você ter uma ideia, quando eu fui fazer minha seleção de mestrado, eu fiz a minha prova com a caneta que ela fez a prova dela. Então a gente tem uma relação muito legal. Que bacana, hein? De muito respeito, de muito carinho, de muita consideração. Eu sei que ela acredita muito no meu trabalho, gosta muito de mim como pessoa, nós somos amigos pessoais além disso. Mas enfim, minha entrada se deu dessa maneira, né? E aí, naquele lugar, pensando em educação, né, dando aula de matemática, num país com um currículo de matemática absolutamente defasado, absolutamente desconstruído, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para melhorar aquela realidade. Né? Tá. Aí eu caí na faculdade de pedagogia, e daí os muitos cursos, né, de formação continuada, de extensão, as especializações. Finalizei o mestrado na área de educação, né? Minha área de pesquisa é educação matemática crítica especificamente. E por aí, por conta da formação, passei por vários lugares, né? Fui professor de ensino fundamental, primeiro segmento, segundo segmento, educação de jovens e adultos, trabalhei em educação técnica aqui na FATEC, inclusive, dei aula para o senhor Thiago. Pedro! Exatamente. Dei aula na formação de professores, trabalhei durante muito tempo no ensino superior, né, nos cursos de licenciatura e nos cursos de pós-graduação, mas o meu desejo sempre foi a educação básica. Quem me conhece sabe que meu sonho sempre foi me manter na educação básica. Né, eu acho que eu fiz até um processo um pouco contrário, né, as pessoas tendem a ir para o ensino superior, né, elas querem se tornar professores de ensino superior, logicamente isso era um desejo também, mas eu sempre tive a certeza que minha carga estaria muito maior na educação básica e pública, né, do que no ensino superior. Então foram muitos lugares pelos quais eu passei, né, hoje eu trabalho com colegas que foram meus alunos, hoje as professoras dos meus filhos são minhas ex-alunas. Isso é muito legal, né? Muito. Você chegar num momento, você falar, caramba, olha por onde eu passei, olha o que eu já pude São dois fazer. filhos? Né? São 2 filhos, o Antônio e o Estevão. O Estevão com 8 e o Antônio com 3. Vão fazer agora, 8 e 3. Sim. E aí, nesse percurso todo que onde você iniciou, você viveu uma experiência fora da docência. Que aí Sim. você foi para a gestão. Exatamente. Em que momento você chega como gestor a partir de uma escolha democrática, de uma gestão democrática através da eleição? Como que foi? Como isso se deu? Eu era orientador educacional da escola que eu dirigia, né? Tá. E a gestora, na época, passou por uma situação de saúde, ela teve uma isquemia bastante grave, a ponto assim, ela desaprendeu a andar, a escrever, a falar, foi algo realmente avassalador. E como era uma escola muito pequena, a equipe diretiva era muito pequena, eu era orientador educacional, ela era diretora e só, nós não tínhamos uma equipe maior, né? Depois que nós recebemos a secretária, o coordenador pedagógico e tudo mais, a regional falou, olha, alguém tem que assumir isso agora, né? A escola não pode ficar sem emprego dela. E eu assumi a direção interinamente, acreditando que seria Por um período muito curto, até porque, o que eu falei, eu sempre quis educação básica, educação pública, mas eu nunca me vi na gestão da escola, né? Tá. A sala de aula sempre foi o meu desejo, né? O meu prazer. E aí assumi a gestão naquela ocasião, fiquei 1 ano interino, depois nós vivemos o primeiro momento de processo consultivo, participei do processo consultivo, fui eleito. Na verdade, eu fui convencido a participar do processo consultivo. De alguma forma? De alguma forma, mas é uma escola que assim, talvez um dos meus lugares no mundo é aquela escola, né? Os colegas que eu fiz lá são meus amigos. Então, era aquele barco, todo mundo remando junto, eu não poderia repensar aquela ocasião, né? E acabei assumindo a direção. E eu fui muito feliz na gestão da escola. É claro que é uma função muito permeada de decepções, de frustrações, porque você acha que quando vai abraçar a escola numa gestão geral, você vai conseguir fazer tudo por aquela escola. E não é assim. Né? Existem as políticas que nem sempre flexibilizam determinadas ações. Há falta de políticas que não permitem que algumas ações sejam feitas. Então,
é um lugar de duelos contínuos, né? Da felicidade, da tristeza, da frustração, do orgulho, do sucesso. Então, fui muito feliz na gestão. Eu tenho muita certeza de que eu fiz um trabalho muito honesto, muito transparente, muito sério, com o que eu sempre acreditei ser educação. Nunca me deixei ser um lugar oposto ao meu colega de trabalho, né? A gente sente, infelizmente, uma tendência, né, no movimento de alcance da gestão escolar, de afastamento do que você é como docente, né? Alguns colegas às vezes se esquecem de que são professores. Sim. Sempre são professores, eles estão diretores de escola, e às vezes por esse lugar novo, né, você acaba criando um certo conflito entre os colegas. Eu tenho muita certeza de que eu não cheguei nesse lugar do conflito, né, de que eu não, em nenhum momento, me vi de um lado oposto dos meus colegas. Eu acho que isso é o troféu que eu carrego, porque eu Sim. resisti a todas essas influências, né, externas. E chegou um momento que eu precisei sair por uma questão pessoal, por uma demanda pessoal, por uma questão familiar, né? As demandas aumentaram e eu senti que eu precisava estar muito mais dentro de casa do que fora. E a gestão escolar exige muito tempo de dedicação, né? Uma dedicação muito grande. Eu consegui durante muito tempo ser integral escola, integral família, mas em algum momento isso não funciona mais, né? E aí eu conversei com a minha equipe, foi um luto, logicamente é um processo doloroso, mas eu conversei e falei que era hora de mudar um pouco ali o rumo do meu barco, né? E logicamente a equipe entendeu, a equipe sabe da minha vida pessoal, conhece a minha rotina, e aí chegou um momento que pedi a dispensa, encontrei um professor que é ex-colega da escola, que assumiu a direção, o professor Fábio. Nesse momento nós estamos fazendo essa transição. Né? E pretendo continuar na unidade, né? Porque eu saí muito bem da escola, gosto muito da escola, gosto muito dos meus colegas, e eu não sei se sair da escola é uma decisão a ser tomada. A minha experiência diz o seguinte, né? Baseado no que você está contando aqui, quando a gente pode permanecer no lugar de onde a gente esteve gestor, é sinal que tudo aquilo que você tinha de verdade se concretizou. Sim, é isso. Quando você não pode vivenciar esse tempo, quando você viveu sendo gestor, e você disse que você viveu esse tempo de gestor com muita verdade, e com a certeza do que você estava fazendo, sem esquecer de onde você tinha vindo, que era a docência, sem esquecer dos seus pais, daquelas pessoas que construíram com você esse espaço. Quando você tem isso muito bem resolvido dentro de você, voltar não é abrir mão daquilo que você pensou. Ao contrário, voltar é saber que ali era o seu espaço, aqui você se encontra, aqui você é de verdade, porque você foi o tempo todo verdade. Sim. Eu acho que isso dá uma calmaria dentro da gente em saber que, bom, aquele tempo foi importante, foi significativo, mas eu posso voltar. Posso voltar. Né? Eu acho que eu só não ficaria na escola por questões também pessoais, ligadas à distância, ligadas à organização de horário, né? Mas o desejo de não estar ali nunca vai existir. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa que é muito verdade, muito bom se levantar da mesa enquanto o amor ainda está sendo servido, né? E eu tenho essa sensação, eu saí do Ismênia com o amor ainda servido, né, a mim, né, por todos ali. Então eu nunca tive nenhuma indisposição na escola, eu nunca tive nenhuma situação de conflito maior que me fizesse repensar. Claro que a rotina é muito desgastante, né? Sim. E a gente vive um trecho aí social muito difícil e alunos cada vez mais distantes das ofertas das escolas, né, das propostas que as escolas fazem. São gerações, são pensamentos, são necessidades diferentes. Tudo isso cansa muito, né? A violência na escola, enfim. Mas foi um lugar e é um lugar de amor, com certeza, assim. Muito bom, sua história é muito bonita. Eu lembro um pouquinho de você, sabe, Júlia? Já vou passar a palavra para você se apresentar. Lembro um pouquinho do professor Ricardinho, que para mim ele é o Ricardinho. Eu sendo diretora do Edilson, uma escola municipal, de Saquarema, e ele passando pelos corredores indo para o Polo Cederge. E eu ficava encantada com aquele menino. Ele era muito educado, né? A postura dele. E depois, num dado momento, eu só o observava, na verdade, né? Bom dia, boa tarde, sabia quem ele era, o que ele fazia ali.
Mas essa observação de que você subiria outros degraus e que havia um espaço do conhecimento e do saber que certamente você ocuparia, era muito nítido. Isso já lá nos anos de CEDERJ. 2000. Né? 2004 foi quando o CEDERJ começou, 2004. Então isso é muito bacana saber. Aquele menino lá de 2004, e hoje nós estamos em 2024, 20 anos depois, tem a mesma essência. O que aumentou na sua vida profissional foi o seu currículo, mas a pessoa humana que existia lá está aí ainda. Isso é muito bacana de ver, né? E a gente vai voltar aí nessa conversa. E agora, professor Júlio, é com você, que para mim é assim, um privilégio estar dividindo a mesa com você e com o Ricardo, vocês sabem disso, pela admiração que eu tenho. E que bom que você tenha aceito o meu convite com tanta disponibilidade, que é o que eu vejo verdadeiramente na sua postura de profissional, que agora eu estou mais próxima de você, trabalhando com você na mesma escola. Mas eu quero que as pessoas saibam de você por você. Quem é você, professor Júlio? Muito bem. Bom, sou filho de um jornalista com uma maquiadora que veio lá de Portugal, né? Eu tenho também uma outra nacionalidade, que é a nacionalidade portuguesa, que veio lá em 1959 para o Brasil, com outros 2 irmãos e a mãe. Só que 5 anos antes, o pai dela, que é o meu avô, veio para cá para poder empreender no Brasil e ver as oportunidades que seriam possíveis naquele momento mundial bem complexo, pós Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, né? Aí ele chegou no Porto de Santos, do Porto de Santos ele veio para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro então ele começou ali a vida, vamos dizer assim, laboral, né, a vida profissional dele, e teve a oportunidade de trabalhar no Copacabana Palace, né, parte de limpeza, parte de arrumação de quartos, e eu sou fruto exatamente desse encontro posterior, né, entre uma maquiadora, que é minha mãe Etel, e meu pai Júlio, ali na década de 70, 1969, 70, que eles se encontraram, e nasceu essa pessoa que está aqui com vocês, né? E a partir disso eu nasci em 76, quer dizer, nesse período, meados ali da década de 70, início da década de 80, na cidade do Rio de Janeiro. Lá eu vivi boa parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. E como é que eu, de alguma maneira, descobri a educação? Com 10 anos de idade, eu estava na época 5ª série, né? E a minha avó era analfabeta, não sabia ler e escrever, e eu acompanhava ela na educação de jovens e adultos, de uma escola municipal ali em Copacabana, que tinha, na verdade eram 2 escolas, mas ela frequentava a escola que ficava na Barata Ribeiro, ali na praça, onde tem o metrô hoje da Cardeal Arco Verde, né? E eu acompanhava ela ali à noite, nas aulas da educação de jovens e adultos, e ali eu percebia, né, a professora era uma professora só, e ela ali tentando aprender a escrever, porque ela tinha vergonha quando ia ao banco receber, né, a pensão dela e a gestão dos proventos, que ela tinha que botar o dedo numa almofada, almofadinha, e botar lá para poder receber. Ela queria aprender a escrever. E aí foi o meu primeiro grande desafio da vida, que eu me tornei o alfabetizador da minha avó. Né? Então eu até me emociono, porque isso foi marcante para mim, que eu ensinava ela a escrever o nome, né? E escrevi umas cartinhas para ela, que eu tenho até guardado lá em casa hoje, sempre guardo comigo, e eu acompanhava ela lá na feira, acompanhava ela no banco, acompanhava ela no mercado, acompanhava ela na escola, e ela, com toda a simplicidade dela, né, me ensinou que a gente vive para servir, né? Vive para cuidar do outro, para ajudar o outro. E apesar dela, infelizmente, né, não estar com meu avô, eles se separaram, né? Meu avô morava num bairro, minha avó morava no outro, mas eu tinha a conexão deles dois. Então durante a semana eu estava com a minha avó, no final de semana eu estava com meu avô. Né? E meu avô era um empreendedor, esteve bombonier, trabalhou com loja de bolsas e tal. E ele sempre muito correto, muito intenso naquilo que ele fazia. E aí ele me ensinava, Ricardinho de matemática, ele me ensinava essa questão da gestão
né, de como organizar as coisas, questão do dinheiro, tudo. Eu acompanhava ele no recebimento dos clientes e tudo, de como fazer as coisas. Então eu sou um pouco fruto, Sim. né, desse encontro da minha mãe com meu pai, desse encontro do meu avô com a minha avó, e desse encontro que eu tive posteriormente, formalmente, com a educação, quando eu entrei na UFRJ. Né? Foi a nossa primeira casa, né? Lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, quando eu fui fazer o bacharel em História. Não sabia muito por que estava fazendo aquele lance da adolescência, né? Estava ali no Colégio Pedro II, né? Que eu tive a oportunidade de estudar no Pedro II, no Humaitá. E aí tinha que decidir. Para onde ir? Lá em 1994, né? O que eu vou fazer na minha vida? Aí eu decidi fazer o vestibular, né? Era o vestibular, 3 domingos diferentes, provas diferentes, né? E fiz lá e entrei na UFRJ. Custo altíssimo, cada prova uma fortuna. Uma loucura. Aí fui fazer a UFRJ, fiquei lá 4 anos, assim, tive muitas experiências de muitas coisas, porque era um mundo diferente para mim. Eu nunca tinha entrado na universidade, eu vinha, né, de uma escola de ensino médio muito tradicional. Né? Eu peguei entre o Pedro II entre 88, 89 e 94. Então a gente ainda tinha uma escola muito fechadinha, muito rígida, muito estruturadinha. Né? E aí a gente entra no FRJ, era um outro momento. Tanto que até um colega que a gente estudou junto, que ele foi fazer UF, eu fiz o FRJ, a gente chegou lá, não tem filmador lá, mas aqui não tem inspetoras escolares, no pátio, aqui não tem gente em cima, não tem sinal tocando porque tem que entrar a tal hora. Orientador educacional para falar com a sua mãe. Né? Tipo assim, Liberdade. Era uma academia, né? E aí eu tive essa experiência de... Foi bom isso para você? Olha, porque você era um adolescente, vinha de tudo ali muito padronizado. Sim. E tá, aí entra num espaço onde que toda essa liberdade, né, possível, entre aspas, mas de certa forma sim. Te assustou ou te instigou como aluno em estar ali naquele espaço com mais liberdade? Sim, eu acredito que para mim foi assim, uma transição, né? Então, assim, o período ali entre 95 e 96, que foram os primeiros 2 anos do curso, né? Eu, nos primeiros momentos ali, para entender um pouco como era, porque, por exemplo, nós começamos no ciclo básico, né? No antigo ciclo básico, né? Da graduação. A gente tinha a metodologia da história, né? Então, era um professor muito dinâmico, o Ricardinho comentou de professores, né? Aí, um professor muito dinâmico, era uma turma enorme, porque era o primeiro período, tinham 70, 60, né, jovens ali. Sim. E aí, como é que é isso aqui que nós vamos fazer da nossa vida, como é? E ele super dinâmico, interativo e tal, e a gente ia produzindo lá as atividades, e leitura, era muita leitura, a gente não tinha esse acesso tecnológico que a gente tem hoje, então a gente tinha muito conexão com a biblioteca, a questão dos estudos, de muito tempo em leitura, né? É diferente, o mundo hoje mudou bastante em relação a isso. E aquilo me agregou bastante, porque eu conheci muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Então tinham pessoas do Nordeste do Brasil estudando ali, tinham pessoas de fora, principalmente muitos africanos de parcerias de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique. Tinha um pessoal da região serrana, tinham colegas que eram de outras regiões do Rio de Janeiro. Então era assim um caldo cultural muito bacana. Sim. Né? E tinha os movimentos estudantis, que é natural, a gente acaba conversando, conhecendo e trocando com todo mundo. Ali a gente tinha ciências sociais, filosofia e história, no mesmo espaço, né? E professores com uma longa trajetória. Eu tive aula com o Francisco Carlos, que foi um daqueles que participou junto com o Darcy Ribeiro, com a Lia Faria, da questão da formação da ideia dos CIEPs. Então, foi meu professor. Tinha um outro professor também na área de metodologia, excelente, que trabalhou na parte de arquivo público da cidade do Rio, com a parte de arquitetura, né, com o Afonso Carlos Martins Santos. Então, assim, isso me deu um mundo de possibilidades. Sim. E aí, no final de 98, lembro até hoje, 20 de dezembro de 98, eu fiz o concurso do Estado,
no último suspiro, vamos dizer assim, do governo Marcelo Alencar, fiz a prova e aí no ano seguinte eles fizeram convocação. Na época eu fiz a prova para Bahia da Ilha Grande, que era de Itaguaí a Paraty, né? Num outro contexto particular meu, estava noivo, menina e tal, a gente tava. Nem existe mais essa regional, eu acho. Não existe, ela acabou terminando, né? Agora virou Sul Fluminense, naquela em Volta Redonda. E aí a vida seguiu, não deu certo, e no meio do caminho eu já estava no concurso. Aí quando eu fui tomar posse, na época a coordenadora regional era em Itaguaí, lá, vamos botar você num lugar bacana, pra você começar a sua vida. Aí eu estou numa cidadezinha lá no finalzinho, lá em Paraty, que eu não conhecia, não tinha ouvido falar e tal, e comecei minha vida lá. Fiquei 5 anos em Paraty e também na Ilha Grande, que eu tive uma experiência trabalhando no Maranhão. Ia e voltava e tal, foi uma experiência bem bonita. Em que momento você chega em Cabo Frio? E em que momento você chega no CIEP onde você está hoje? Boa pergunta, então. Na realidade foi uma coisa muito bacana. Quando eu estava em Paraty, em 2000, né? Comecei lá em 2000. Em 2001, uma amiga nossa tinha um tio que morava em Bacaxá. Aí ela falou comigo, com outro professor amigo nosso, vamos lá no carnaval, que vocês vão estar de recesso, folga, vamos conhecer Bacaxá em Saquarema? Falei, vamos, eu nunca tinha conhecido. Viemos nós, ficamos aqui em Bacaxá, na casa do tio dela. Ficamos aqui 6 dias ou 7 dias. O fervo do carnaval é Bacaxá. Né? Tô sentindo que Júlio gosta desse negócio de carnaval. Não, a época, hoje não mais. Claro, outra linha. Mas eu tive essa experiência de vir para Bacaxá. Ficamos aqui 5 dias e tal, conheci Praia da Vila, Itaúna, a igrejinha maravilhosa lá em cima. E eles foram embora, eu falei, vou ficar mais uns 3, 4 dias. Aí eu vi que tinha um ônibus aqui, era Bacaxá, Cabo Frio. Falei, porra, eu vou na cidade de Cabo Frio, eu não conhecia. Eu vou até Cabo Frio. Tô de bobeira, vou lá. Aí fui a Cabo Frio. Fiquei um dia lá, 2 dias, fiquei numa pousada perto da rodoviária. Aí ali eu vi, Búzios, já tinha ouvido falar em algum momento. Fui até Búzios. Passei um dia lá e tal, voltei, fiquei em Cabo Frio. Totalmente nômade, né? Sim. Vendo ônibus. Isso lá em 2001, né? Vai tempo aí. Só que eu continuei trabalhando em Paraty. Aí, enfim, depois de Paraty, eu tive uma oportunidade de trabalhar no Noroeste Fluminense, que eu trabalhei em Bom Jesus Tabapuana, um ano. E, assim, coisas da vida, em 2006 a 2011, eu vim trabalhar aqui na região porque uma ex-diretora minha lá de Paraty veio ser coordenadora pedagógica da escola de Búzios, lá do Botas. E a gente se encontrou, ela, tô no Botas e tal, legal, vamos para o Botas. Aí eu fui e trabalhei em Búzios durante 3 anos, depois 2 anos em Arraial do Cabo, lá no 20 de julho. Foi uma experiência bem bacana também. E voltei para o Rio, que aí fui fazer minha segunda graduação lá na Faculdade CCA, eu fiz bacharel em Comunicação Social. De lá em 2015 eu voltei aqui para a região, né, onde eu conheci minha esposa, que a gente está junto desde 2014, 2015. E aí trabalhei de novo um pouquinho no Botas, depois trabalhei em algumas escolas de Cabo Frio. Até que no ano passado, no dia 14 de novembro, a Ana Paula, que é uma amiga nossa em comum, né? Ana Paula, que mora aqui em Saquarema, falou, olha, tem um evento no CIEP 148 em Araruama, uma escola de empreendedorismo, e aí estamos convidando, na época eu trabalhava no CIEP 93 de Cabo Frio, que é uma ETEC, estamos convidando vocês para ir. Só que Cabo Frio tem um feriado municipal dia 13 e o feriado nacional 15, e aí no meio do caminho tem um recesso, né? Aí ficou meio complicado de vir, um grupo que a gente tinha combinado de trazer um grupo de estudantes, eu vim. Aí fiquei o dia todo lá, conheci a turma e tal. Ana Paula, que é a GE. A GE. Isso. Ana Paula e seus convites. Isso. E aí vim, conheci o CIEP, e aí conversamos lá com o Frank, com a Juliana, com as meninas, com todo mundo. Tinha uma carga horária, vamos dizer, para a GLP, na área de empreendedorismo, que é a minha área também. E aí eu topei o desafio de aquelas 4 semanas finalistas do ano, né? 4 semanas ali para... Precisamos fechar o ano, né? Sim. Uma experiência, aí vim. Fiquei lá 4 semanas. Quando foi véspera de Natal,
o Frank me ligou, Juliana, vem cá que a gente precisa conversar. Aí fizeram o convite. Você topa esse desafio? Olha, um desafio e tal, coordenação pedagógica. Aí topo. Aí começamos aí. Pelo que eu estou percebendo, tanto você quanto o Ricardo tem essa pegada com o desafio. Todo professor, não. Eu acho que sim, todo professor. As políticas públicas de ensino hoje são desafios? As que estão hoje sendo implementadas no novo ensino médio, porque toda a experiência que vocês trouxeram aqui para mim, de alguma forma, na escola pública, foi com o ensino médio. A maioria da experiência de vocês, né? Sim. De alguma forma, sim. O que foi que ao longo desse tempo, em termos de políticas públicas, a gente avançou? Porque assim, quando você vai buscar alguns dados estatísticos, um deles, por exemplo, através de uma das pesquisas feitas, foram pontuadas algumas políticas públicas que ainda precisamos avançar. Nenhuma delas são surpreendentes para mim, né? Por exemplo, a maioria dos professores, se forem pesquisados ainda hoje, em 2024, talvez dirão as mesmas coisas. Mas lá, em 2022, disseram que um dos grandes problemas que nós nos encontramos hoje é a questão da diminuição das matérias. Esse é um problema. A ausência da família é um problema. Falta de professores é um problema. Aumento da deficiência do ensino, tivemos essa conversa essa semana lá no CIEP, né? Ausência, olha só que coisa, o aumento da deficiência do ensino. Desafios da educação, um deles, que é muito atual, que a gente tem falado muito disso, e sempre, a vida toda que eu me entendo por gente, 30 anos que eu estou na escola pública, a gente fala da desvalorização do profissional. Todas essas são questões que a gente sabe, que a gente vivencia, mas em que momento a gente avançou? As políticas públicas, elas podem nos ajudar a avançar nesses caminhos, porque a escola, em todo lugar que você estiver, eu estou em Araruama, também estou em Saquarema, você esteve em vários lugares do estado do Rio de Janeiro, vivenciando N experiências, né? Rapidamente você fez um percurso aqui, do Iapoque ao Chuí, né? Da Serra do Rio de Janeiro, das nossas serras lindas, as praias maravilhosas ali de Paraty, da Ilha do Abraão, que é outro lugar espetacular, que tem que atravessar para chegar até lá, né? Naquele barquinho maravilhoso. Aí você chega até Búzios, né? No extremo, geograficamente falando, mas que essas questões são todas ainda pontuais. Permeiam qualquer realidade, né? Permeiam qualquer realidade. Aí você tem Ricardo aqui, que também tem essa experiência com escola, que foi gestor e tudo mais. A gente ainda esbarra com essas questões. Quer dizer, há 30 anos eu ouço falar na desvalorização do profissional. Há 30 anos a gente ouve falar que a sociedade ainda não nos olha da maneira como nós merecíamos, com o tal valor que a gente merece ter. O que ao longo desse processo vocês veem que nós avançamos? E com relação ao ensino médio, as políticas públicas voltadas para o ensino médio e esse novo ensino médio, em que momento ele chega para a gente e qual é o principal desafio dessa nova política pública para o novo ensino médio? Quer falar, Ricardo? Eu acho assim, a gente precisa pensar. Nós temos muitas políticas públicas, né? Eu acho que o Brasil ele é até uma referência em políticas públicas eficientes, né, de qualidade. Nós carregamos alguns triunfos, né, com relação à execução de políticas, em especial as políticas que tratam da manutenção do aluno no ensino médio, né, e de acesso à continuidade de formação, né, o acesso ao ensino superior, né, a formação de nível superior. Só que a escola, né, a educação, ela é tão orgânica, eu acho que é um mecanismo que busca e que puxa tantas lacunas do seu entorno, da sua sociedade, que se a gente pensa que uma política pública é pensada para cobrir um problema público, as políticas públicas exigentes para a educação, carentes na educação, que existem na educação e que exigem intervenções, é gigantesca. A gente nunca vai pensar em políticas públicas que sanem toda a necessidade que a gente tem no espaço escolar. Isso nunca vai existir. Porque é uma utopia. Porque é uma utopia. Sim. Né? E nós vivemos um momento em que a implementação de políticas públicas
ela passa, eu acho que até por uma questão de acesso à informação das pessoas, dos alunos, dos professores, ela passa por um percurso de avaliação crítica do senso comum muito grande, que acaba permitindo que algumas ações e algumas ideias acabem se diluindo do real tamanho que ela tem. Exatamente. De importância. De importância. E a real proposta de uma determinada ação, ela nem aparece, porque foi tanta coisa construída naquele entorno, foi tanta coisa pensada, julgada e inventada sobre aquela política, que a gente às vezes não consegue atacar e resolver um determinado problema. Sim, concordo. Eu acho que hoje nós temos políticas que precisam ser mantidas, políticas públicas que precisam ser mantidas a nível de manutenção, em especial as políticas ligadas ao financiamento da permanência. Eu vou usar esse termo porque eu acho que é mais claro. O financiamento da permanência do aluno na escola é o que permite que esse aluno continue ali. E algumas políticas que precisam ser revistas, novas políticas incluídas nessas políticas já existentes, para que elas não caiam numa extinção. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Bolsa Família, que começou como Bolsa Escola, e que eu acho que hoje é exigente, talvez a política de maior expressão que a gente tem hoje no Brasil ligada à educação, e que exigem intervenções novas de fiscalização e de acompanhamento para que ela não caia num descrédito, quando na verdade ela tem um valor significativo para as classes pobres. Exatamente. Né? Que são a maioria. Sim. Que é a maioria. E eu acho que às vezes essa crítica com relação às políticas, ela acontece num contexto muito micro, né? Mas eu vejo que os meus alunos não precisam dessa política. Só que a gente está falando de um país continental, né? Sim. Que você tem uma realidade que exige, que depende de algumas políticas públicas enormemente. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nessa avaliação, na apresentação. Eu acho que é nosso papel também como agente de educação tentar dissolver algumas avaliações que as pessoas fazem com relação a algumas políticas, né? Mas enfim, é uma pauta gigantesca, nós ficaremos aqui falando sobre essas políticas da educação pública. Tratando de ensino médio, né, falando sobre especificamente esse novo ensino médio, a gente até antes de gravar estava falando sobre isso. Sempre foi um desejo ter um ensino médio reformulado. Eu sempre quis ter um currículo novo, sempre quis ter um currículo atualizado, eu sempre quis repensar a minha prática sobre o meu objeto de trabalho. E a gente queria um novo ensino médio de fato, né? Mas eu não queria um ensino médio como ele está sendo proposto agora, nesse formato, né? E aí a gente vai pensar, você falou sobre a extinção de disciplinas, né? Sobre a redução das disciplinas. A gente tem uma primeira apresentação do ensino médio de que o novo ensino médio favorece que o aluno estude os conteúdos que ele tem como habilidade maior, né? A habilidade principal. E aí a gente vai falar também sobre uma questão social, que é, às vezes, a impossibilidade de um aluno se manter num desejo. Uma coisa é o que você deseja fazer, uma outra coisa é o que você pode fazer, num contexto que a gente tem hoje social. Esses alunos, muitos deles, saem, às vezes, da escola para trabalhar e sustentar a família. Isso explodiu ainda mais pós-pandemia. Nós temos vários alunos que perderam a família na pandemia, né? E que precisaram sair da educação, precisaram trabalhar, precisaram sair da escola, e que estão encontrando uma realidade de trabalho que nem sempre é aquela realidade que baseou o desejo dele, que baseou aquela vontade que poderia fazer a escolha por um ensino médio e na área de empreendedorismo, por exemplo, acontecer. Então, se você inclui disciplinas muito específicas, mas você retira o básico da educação básica, esse cara vai ficar, logicamente, com uma série de lacunas quando ele encontrar uma possibilidade dessa que está longe do desejo, voltando a falar sobre sonho e possibilidade. Então, eu acho que eu queria muito que os meus alunos tivessem contato com muitas dessas disciplinas do ensino médio, que às vezes tem uns nomes muito loucos, né? Cultura gamer, toda hora, não sei. E as pessoas criticam muito essa questão dos nomes de disciplinas, e realmente eu acho que elas poderiam ser reformuladas. Eu queria muito que meu aluno tivesse contato com aquilo ali. Dia desses eu estava pegando uma disciplina da área de matemática que falava sobre esses mecanismos de convencimento do marketing, do comércio. Poxa, eu quero que meu aluno veja uma propaganda da Magazine Luiza e questione. Sim. Poxa, o cara está me enganando, olha só, se eu comprar em 24 vezes, eu estou pagando 3 produtos. Mas eu não quero que ele deixe, por exemplo, de estudar geografia na terceira série do ensino médio, biologia na terceira série. Filosofia, sociologia e todas as outras, porque em algum momento a própria trajetória dele de vida e acadêmica vai exigir um conhecimento que ele perdeu, porque foi colocado para ele
um aumento de debate de um assunto que talvez ele não vai encontrar mais na vida dele. Sem falar, pode falar. Uma percepção que a gente acaba tendo dentro do que você está falando é mecanizar o ensino tem sido sempre uma preocupação. Mecanizar no sentido de as políticas públicas, desde então, do nosso país, por um momento que a sociedade estava vivendo, ela foi avançando na medida tecnicista. Era necessário que naquele momento tivéssemos técnicos, era necessário que naquele momento tivéssemos pessoas habilitadas para trabalhar nessas ou naquelas funções. E as diretrizes foram nascendo a partir da necessidade de um país. Quando você chega, que a escola reflete a sociedade que vivemos, quando você chega nas nossas turmas lá de ensino médio e que você vai conversar com um menino, que ele está lá o dia inteiro numa escola pública, que a gente tem o tempo todo dizer para ele, olha, é muito bom você estar aqui o dia inteiro, porque aqui você tem a oferta das disciplinas A, B e C e todo o conforto que hoje a escola está oferecendo, porque você tem uma sala de informática, você tem acesso à internet, você tem uma sala maker, que agora o Júlio colocou para funcionar lá na escola. Tudo isso são espaços que às vezes, em muitas das suas realidades, esses meninos não teriam em uma escola dita regular. Por outro lado, esses meninos e essas meninas que vivenciaram a pandemia tal como nós, descobriram os deliveries, os serviços não formais, o meio período lá na oficina mecânica, a entrega do lanche e foram ganhar o seu saláriozinho extra. Alguns por muita necessidade, acho que é a maioria, mas outros, aquela primeira descoberta do menino que quer comprar o tênis, que quer ter o dinheirinho no final de semana para levar a namorada para fazer um lanche. Isso tudo implica na sua vontade lá atrás, que ele ainda não tem amadurecimento suficiente para saber onde é que eu quero chegar com aquilo que eu estou construindo hoje enquanto educação. E que talvez lá na frente ele perceba que aquele tempo ali era tão precioso e tudo que estava sendo oferecido para ele era fundamental para o momento que ele vai viver lá na frente. Nós, enquanto professores, muitas das vezes, a gente se afasta um pouco da importância da política pública, do menino estar lá o dia inteiro, de valorizar esse momento e fazê-lo entender isso. E às vezes nos esbarramos em dizer que isso está ruim, não é legal, não deveria ser assim. Quando, na verdade, o que a gente pode fazer entre o espaço da frustração, daquilo que eu gostaria que fosse, utopicamente falando, ou dentro daquilo que eu acredito realmente, e fico estou no limbo, né? Entre o que eu desejo, aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito mais. Não, isso não, é mais uma ideia agora que inventaram, esses meninos ficarem aqui. Em que momento, Júlio, a gente pode entrar enquanto profissional do ensino, professores que ali estamos, comprometidos de verdade com a educação desses meninos, de que maneira a gente pode contribuir efetivamente? As políticas públicas estão, há um espaço para essa discussão. Quer seja no conselho de classe, quer seja na sala de professores, quer seja numa formação continuada, nos espaços que a gente tem para essa discussão. Mas e a sala de aula? Ela continua sendo a sala de aula. Ainda é o momento entre o professor e o aluno. Ainda é o momento entre aquilo que você falou do seu professor, que você vivenciou, e aquilo que você falou tão lindamente do Oscar. Ainda é esse espaço. Ele não deixou de ser. Como é que você percebe? O que a gente pode fazer para avançar nesse sentido? Bacana, trago assim algo muito real, de uma situação que eu vi ontem, eu achei muito bacana isso. Ontem eu tive a necessidade de aplicar um plano de estudos. A gente tem que resolver né, questões pontuais nossas, né? E aí fui numa turma do primeiro ano, do nosso itinerário de inovação no trabalho, e apliquei um plano de estudos de uma disciplina Fundamentos Conceituais. As interrogações, afinal, o que é isso? O que são fundamentos conceituais? E aí eu pensei rapidamente, falei, olha, existe aqui, pensei, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Ou seja, existe a possibilidade de você usar a escrita ou existe a possibilidade de você utilizar a não escrita, que também é um tipo de escrita, que é o desenho, que é o gesto, alguma coisa nesse sentido. E a gente caminha numa estrada e vai atingindo um determinado processo de maturidade, que vai trabalhando a nossa sensibilidade, né? Percebi que
90% deles está muito conectado ao não verbal. Eu falei, então eu vou fazer aqui uma atividade que seja mista, seja híbrida. Eu tenho uma questão do não verbal e uma questão do verbal. Como é que eu relaciono isso com o trabalho? E aí, puxando um pouco eu acho que o Ricardo trouxe, né, da questão do... Ele é o Ricardinho mesmo, tá, Júlio? Eu falo Ricardo. Ele é o Ricardinho. Mas é o nosso Ricardinho. De justamente o seguinte, inovação no trabalho. Isso é muito complexo na mente de um adolescente hoje, 16 anos, tudo aí acontecendo ao mesmo tempo. Então eu pensei, opa, o que essa garotada consome quase que dia sim, dia não, ou pelo menos 3 vezes por semana? Um açaí. Sim. Isso é fato. Sim. Se fizer uma pesquisa rápida naquela turma ali, Sim. 90% vai comprar um copinho de açaí e vai tomar 2, 3 vezes por semana. Então eu disse, olha, descreva, desenhe um rapaz vendendo açaí. E apareceram coisas fantásticas. Né? Do camarada com um carrinho na praia vendendo açaí, do camarada com uma lojinha, uma banquinha, do camarada caminhando com um bonezinho e oferecendo, para entender aquela realidade dele, tem a ver com o mundo do trabalho. Sim. E no segundo momento, escreva uma frase, algo mais curto, relacionando a ideia do Twitter, né, coisa mais específica, que possa transmitir o seu sonho. E aí a coisa foi, eu pensei, bom, podemos ter um grupo bem razoável que vai conseguir desenvolver a frase do sonho, ou podemos ter um grupo bem razoável que não vai conseguir dar 2 passos, porque até chegar a um sonho você está com muita necessidade e construir sonho você precisa avançar primeiro o cotidiano da necessidade, né? E tive uma grata surpresa, uma surpresa muito bonita, que uma parcela considerável não escreveu uma frase, mas escreveu um parágrafo sobre o sonho. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, opa, tem uma coisa legal nisso aqui. Como que isso ainda, independente da sociedade que a gente esteja, e a época que estejamos, ainda é latente no ser humano. Ainda existe. Isso está aqui dentro da gente, né? E isso aí me marcou muito. E aí a representante da turma veio e, poxa, eu posso ler 2 coisas para você aqui? Eu na outra escola, no fundamental, eu que lia os discursos, preparava e tal, ela foi lendo e relacionando com várias situações. Eu falei, gente, olha que bacana. Aí o outro veio com um desenho, o outro assim, o outro tal. Eu falei, gente, isso aqui é um mundo de oportunidades. Essa garotada aí, se a gente faz um esforço, pega lápis 2B, borracha, folha A4 no primeiro momento e deslancha um movimento de arte, esses caras vão dar um passo considerável no afetivo, no primeiro momento, na sensibilidade, para depois gerar o cognitivo. Né? E com isso a gente começa a entender melhor quem são essas pessoas que estão ali, né? Exato, esse público, como é que a gente pode ir adaptando esse novo itinerário sem mecanizar, como a Ana disse agora, né? O processo educacional que muitas vezes é mecanizado. E aí é um pouco desse, em tese, vamos dizer assim, esse novo ensino médio, essa coisa toda, que não é tão novo assim, mas a gente remonta lá para trás de novo, se a gente for na Grécia, for lá na Da Vinci, for no modernismo, né? Na perspectiva da idade moderna, né? Essa perspectiva da educação mais ampla, mais holística, mais integrada, né? Que eu não sei vocês, assim, estamos todos nós professores, porque assim, eu sou a minha primeira formação, né? A minha graduação em pedagogia finalizei em 2002, ou seja, 22 anos depois, cá estou eu, pensando, fomentando, me descobrindo, me permitindo para o novo. Mas é um desafio para nós que vivenciamos a escola, enquanto aluno, de entrar na sua sala e sentar, e escrever, e copiar caderno organizado, e pegar um aluno hoje para dar aula, né, que eu estou vivenciando isso, que o menino sequer leva o caderno para casa. Esses nossos do integral, Ricardo, eles deixam o caderno na escola. Aí eu falei, gente, os cadernos, vocês não vão recolher os cadernos? Não, professora, já fica aqui, porque amanhã a gente volta para cá, para a sala, para o mesmo lugar. E aí você vai descobrindo uma outra pessoa, talvez mais práticos, talvez nós carregássemos mais bagagens. E ainda trazemos essas bagagens ainda.
esses meninos são mais leves. Por outro lado, a gente às vezes acha que é um pouco de descompromisso. E nós, professores de lá de trás, temos um pouco dessa dificuldade. E aí entra a sensibilidade, que nenhuma política pública, na minha opinião, poderá moldar isso em você, se antes você não tiver sensibilidade, de pessoa humana mesmo, de querer estar ali com aquele grupo, de querer ajudá-los, de querer contribuir com a formação humana deles, porque a função técnica talvez tenha sido isso que o Oscar tenha falado para você lá. Olha, amanhã a gente não vai estar mais aqui. O que a gente construiu até aqui? Né? Exatamente. Fala, querido. Eu penso nessa experiência do professor, que é a experiência do desejo, né? A gente quer encontrar isso em sala de aula, a gente quer ter essa experiência com os alunos a todo tempo. O que ainda me traz uma crítica forte ao ensino médio, né? Que ele falou, não é tão novo, mas é uma estrutura para nós muito nova, é que a maneira como esse formato de educação, de percurso é colocado hoje na escola, é para um perfil, é para uma estrutura de alunos e da sociedade muito ideal. Eu acho que existem vários entraves ainda, vários problemas sociais antes desse novo ensino médio existir da maneira que ele existe, né? E eu volto a falar, ele tem hoje uma proposta muito interessante para quem está ali, mas muito excludente para quem vive a essência da nossa sociedade, que é uma sociedade absolutamente... A maioria deles não tem saneamento básico. Exatamente. E aí ele está pensando em empreender. É isso aí. Como é isso? Exatamente. E é um aluno que, por exemplo, se matriculou na minha escola no itinerário formativo de ciências da natureza, porque só tinha vaga para ciências da natureza, e aí ele precisa se mudar para uma outra escola, porque ele começou a trabalhar, e lá só tem itinerário de matemática. Então, onde está? Cadê o atendimento desse desejo? Cadê o atendimento dessa habilidade? Isso não existe. É realmente um mecanismo mentiroso. Sim. Né? Isso nos incomoda muito. Isso nos incomoda muito, porque sempre vai ser. Aí você perde, inclusive, essa linha do que é fundamental da escola. Cada hora o rapaz vê uma coisa, cada hora ele vê uma coisa. Ele vê um professor de língua portuguesa dando aula para ele sobre corpo e movimento, por exemplo, né? E que o professor talvez tenha até conhecimento, mas não é o conhecimento da sua formação. Ele tem conhecimento pela vida, pela experiência, que talvez o aluno também tenha. Então eu acho que a maneira como as coisas foram construídas, estão sendo colocadas, atropela uma série de outras necessidades que a gente tem na educação básica, em especial no ensino médio. Eu acho que se eu tivesse alguma garantia de que o público que eu atendo no Gimene vai permanecer ali na escola, que ele não vai poder migrar, que ele vai ter condições de, na escola pública, concluir o seu ensino médio, ele não vai precisar sair para trabalhar, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter o suporte, ele vai ter o incentivo, ele vai ter o benefício. Eu acho que eu poderia pensar que um percurso um pouco mais retilíneo no sentido, né, de sem muitos entraves, vai acontecer com aquele aluno. E hoje, infelizmente, eu vejo uma proposta, não estou falando que ela é desinteressante, foi o que eu falei, tem disciplinas que são super, né, interessantes para o aluno, mas eu acho que ela cai numa linha muito mais da exclusão do que da formação. Não é nem da inclusão, acho que é da formação. Ela é muito pouco formativa e muito mais estudante. Eu procurei, até porque eu sabia que ia estar com vocês, e isso sempre me incomodou. E não encontrei. Eu procurei dados estatísticos, ou pesquisas, ou algo voltado assim. Da parte dos meninos e meninas que saem das escolas públicas municipais e que deveriam migrar efetivamente, na sua totalidade, para as redes estaduais ou particulares que fosse, e que a gente sabe que isso não está acontecendo, onde é que eles estão? Se nós temos um funil efetivo, tá? Assim, basta você ver a quantidade de turmas que você tem de nível fundamental na rede pública municipal e você vê a quantidade de turmas que você tem na rede estadual e você já tem uma estatística fácil de você tabular, você que é da área de matemática, para dizer que boa parte não está em escola nenhuma. Então a gente hoje tem política pública que diz que ele deve estar matriculado obrigatoriamente, isso até os 17 anos, porém você não tem uma política pública ainda que garanta de fato que ele esteja na escola nessa idade. Quem é que está cuidando desse grupo que não está nem na rede estadual,
nem na rede particular de ensino e onde que eles estão. É que eu falo da política dentro da política, né? Sim. De interferências em políticas já existentes para que elas não se percam, porque são muito fundamentais. Né? São muito fundamentais e refletem tudo isso na sociedade que a gente tem, né? Com tudo que a gente tem. Agora, desse papo cabeça nosso aqui, que a gente poderia ir, né? Porque o ensino médio, a escola, a educação como um todo é algo que a gente respira e a gente vê pelos olhos de vocês que vocês, tão quanto eu, amam o que fazem e são comprometidos com o que fazem, né? E que bom que a gente ainda tem esse coração pulsando aqui dentro desse espaço. Por mais difícil que as coisas estejam, a sociedade realmente mudou. Nós temos outros meninos ali, mas eles ainda têm esses sonhos dentro deles e que bom que a gente vai descobrindo isso nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, né? Agora eu quero fazer um bate-bola com vocês, tá? É uma assim, eu faço uma perguntinha e vocês me respondem uma palavra ou uma frase única para poder ficar mais... as pessoas verem mais um pouquinho quem é o Ricardo ou o Ricardinho, quem é o Júlio ou o Julinho, de uma maneira menos orquestrado. dentro de um padrão, né? Sair um pouquinho desse papo... que não deixa de não ser de educação, mas querendo ver vocês mais como pessoas humanas, fora do espaço da escola, fora do muro, tá? Ricardo, o que tira você do sério? Em uma palavra. Em uma palavra? Poxa, pensei em tantas palavras de escolher. Pode falar, mais de uma palavra. Me tira do sério desvalorização. Puxando todo o gancho que falamos aqui, desvalorização me tira do sério. Em todos os seus aspectos, a desvalorização profissional, a desvalorização da sua atitude, a desvalorização da sua iniciativa, a desvalorização da sua figura, a desvalorização da sua proposta. Eu acho que desvalorizar o outro, a mim, é uma coisa que me tira do sério. O que tira você do sério, professor Júlio? A injustiça. Você não ser justo naquilo que você Sim. faz. Sim. Onde você busca equilíbrio? Na minha família. Você, onde você busca equilíbrio? Na minha fé e na minha família. Deus para você, Ricardo? Deus para mim é a minha certeza sobre o sobrenatural. Ele existe e está comigo quando eu... Na hora do perrengue. Na hora do perrengue, na hora do agradecimento, na hora da felicidade. O sobrenatural existe. E esse Deus para mim é essa manifestação. Deus para E você, essa Júlio? relação. Meu pai. Tempos difíceis, de fato, fazem homens fortes? Sim. Tempos difíceis fazem homens fortes? Sim. Com certeza. Em que momento a arte está implicada na vida? A vida é a arte. A vida é a arte de estar aqui. Nós viemos e a gente faz arte para continuar nela, para continuar vivo, para continuar com o outro, para continuar fazendo. A arte é vida em movimento. Em que momento a arte implica na vida? A partir do momento que a gente consegue estar sensível ao outro, entendendo o outro, respeitando o outro e dando potência, né, para que ele possa desenvolver seu sonho. O que é irrecusável para você, Júlio? Irrecusável. Algo que eu não recuso? Sim. O amor. Irrecusável para você, Ricardo? Conversar com você sábado de manhã. Que delícia! Irrecusável para mim é educação. Eu estava conversando até isso com a minha comadre, que é diretora também, essa semana. Eu falei, olha, pela educação eu sou inteiro, sempre. Sim. A educação para mim é irrecusável. Que conselho você daria para o Júlio? Conselho? Que você daria para você mesmo, né? Que ele nunca desista do sonho. Que conselho você daria para você mesmo, Ricardo? Descanse. É possível descansar no meio do caos. E eu acho que esse descanso é necessário até para oxigenar
novas ideias, novas lutas, né? Novos fortalecimentos. Se tempos difíceis fazem homens mais fortes, eu acho que o descanso vem antes desses tempos difíceis para que a gente se fortaleça ainda mais. O que acontece que você não aguenta mais? O que está acontecendo que você fala assim, bem, já deu? Eu acredito que a desigualdade social, econômica que a gente ainda vive, eu vejo que ela poderia ter sido diminuída e a gente poderia estar numa sociedade mais distributiva, mais igualitária. O que não dá mais? Já deu. Olha, até por um evento ontem que aconteceu na nossa escola, eu acho que o que não dá mais é esse comportamento perverso, violento das redes sociais com os nossos jovens, tão frágeis emocionalmente, né, com a saúde mental avassalada. Então eu acho que essa relação difícil das redes sociais, violenta, opressora, superficial, mentirosa, é algo que para mim não dá mais. John Gill, ele disse que para o médico operar, né, ele precisa que essa pessoa esteja anestesiada. Diferente de nós educadores, né, é impossível a gente educar um aluno em estado de anestesia. O que a gente faz, ou o que você costuma fazer na sua sala de aula para tirá-lo desse estado de anestesiamento? Eu acho que o que o Júlio fez ontem com um grupo de alunos, né, é o que a gente tem que fazer, trazer o aluno para o plano real da coisa, né? Eu acho que a gente vive ali numa relação paralela, às vezes, numa relação suspensa com esses alunos, a gente com objetivos, os alunos com outros objetivos. Eu acho que eu consigo trazer o aluno para mim quando eu mostro para ele que aquele momento, que aquele lugar, que aquele grupo faz sentido para que alguma coisa funcione na realidade dele, né? Seja só para ele pensar criticamente, seja para ele aprender para aplicar adiante, seja para ele executar, enfim. Eu acho que quando eu trago esse aluno para a importância sobre aquele momento, eu tiro esse aluno da anestesia. Alguns saem da anestesia e me seguem, outros saem da anestesia e descobrem que aquele caminho não é para ele também, né? E eu acho que a gente tem que respeitar também essa escolha, né? Em que momento você se utiliza de uma grande arma ou de uma grande estratégia ou da sua sensibilidade para tirar aquele menino do anestesiamento? Eu vejo pela afetividade. Eu acho que o afeto ele consegue descortinar, romper barreiras. Acho que o aperto de mão, o abraço, o olhar, a afetividade mesmo. Acho que isso Sim. desarma. Nosso papo está muito bom mesmo. Eu ficaria aqui mais algumas horas com vocês, de verdade, porque tem tanta coisa para a gente conversar sobre aquilo que a gente acredita, mas a gente tem um tempo, né? E esse tempo está chegando ao final. Eu quero, assim, com toda a minha sensibilidade, meu afeto, dizer para vocês dois que obrigada por vocês estarem fazendo parte desse momento aqui comigo. Obrigada por terem aceito o meu convite. Obrigada por, nesse momento, estarem também me tirando dos meus estados de dormência. Porque muitas das vezes o nosso espaço educacional ou na minha vida pessoal, a gente precisa de alguns sacodes de pessoas do bem, de pessoas que são verdadeiras, que são coerentes com aquilo que fazem, para nos tirarem desse estado de dormência. Eu desejo de verdade que nos caminhos que vocês estiverem, a gente tenha mais possibilidade de se cruzar, e é um prazer partilhar a vida com vocês, tá? Um beijo grande, quero agradecer ao povo aí que vai nos privilegiar com assistir o nosso canal, que tem nos privilegiado a assistir o nosso canal. Muito obrigada. Um beijo grande, até a próxima.